Vamos embasar essa semana, a mensagem dessa semana, respondendo uma pergunta. A pergunta é: o que é que você precisa para não tropeçar? Essa pergunta, nós vamos responder essa pergunta durante essa semana. Qual é a resposta para ela? Do que é que você precisa, ou melhor, o que você precisa para não tropeçar? O que você precisa para que os seus pés não vacilem? O que é que você precisa, né? Para que você não se desvie dos caminhos, mas para que você continue firme nas promessas, firme na proposta que Deus tem para você, firme para o projeto que Deus tem para você, firme para o caminho que Deus traçou para você. O que é que você precisa para não vacilar, para não tropeçar? E durante essa semana nós estaremos respondendo uma resposta única, viu? É uma resposta única, mas durante essa semana nós estaremos respondendo essa pergunta, e você vai ver que a resposta, que é uma só, vai ser maravilhosa, vai ser tremenda. Por isso você não pode perder essa semana que nós vamos falar sobre isso. Mas a resposta eu vou embasar lá no livro de João, capítulo 16. João capítulo 16, você pode abrir a sua Bíblia aí. Jesus mesmo, ele começa esse capítulo 16 falando o seguinte, versículo 1: eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham tropeçar. Olha aí, eu tenho vos dito tudo isso para que vocês não venham tropeçar. Jesus vai falar então de algumas coisas muito importantes aqui. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato virá o tempo quando quem os matar pensará estar prestando culto a Deus. Versículo 3: farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou dizendo isso para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio porque eu estava com vocês, né? Versículo 5: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Agora olha o versículo 7, já começa grifando: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Grife também o versículo 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Jesus, ele começa esse capítulo trazendo fatos que vão responder essa pergunta: o que você precisa para não tropeçar? E Jesus diz: eu tenho dito isso para vocês, para que vocês não venham tropeçar. Mas eu quero separar a partir do versículo 7, tá bom? A partir do versículo 7 e o versículo 8, que Jesus diz assim, vamos ler mais uma vez? Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus aqui, ele está falando sobre a ascensão dele aos céus. Jesus aqui, ele já começa a dizer para os discípulos: vai chegar um momento que eu não estarei aqui fisicamente com vocês, mas é para o seu bem, é para o bem de vocês. Eu tenho que ir, porque se eu não for, o conselheiro não virá. Mas se eu for, eu enviarei para vocês o conselheiro, o Espírito Santo de Deus. Eu enviarei a vocês aquele que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus diz: é para o bem de vocês, é para o bem de vocês. Lembra da pergunta? O que você precisa para não tropeçar? Você precisa de algo, você precisa de alguém. E Jesus falou: é para o bem de vocês que eu enviarei o Consolador. É para o bem de vocês, é para que vocês não venham a tropeçar, para que vocês não venham a se perder no meio do caminho, para que vocês não venham a ser confundidos, que eu enviarei para vocês
o Consolador, né? E quem é esse Consolador? Quem é esse Consolador que Jesus está dizendo? Você sabe, é o Espírito Santo de Deus. Então, respondendo a pergunta de uma forma muito clara, o que é que você precisa para não tropeçar? A resposta é simples: nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Do que é que você precisa para não se desviar? Você precisa do Espírito Santo de Deus. Do que é que você precisa para que os teus pés não vacilem? Você precisa do Espírito Santo de Deus. Do que é que você precisa para que o teu ministério cresça, para que o teu ministério frutifique, para que o teu ministério continue avançando? Você precisa do Espírito Santo de Deus. Essa é a resposta. Jesus falou: é para o bem de vocês que eu o enviarei. É para o bem de vocês que eu o enviarei. Então, eu estou dizendo essas coisas para que vocês não venham a tropeçar. Foi isso que Jesus falou. É o Espírito Santo de Deus que você precisa. É do Espírito Santo de Deus que você mais precisa nesse momento, querido. É do Espírito Santo de Deus que a igreja mais precisa. Essa é a resposta. Muito simples, não é verdade? De quem que nós mais precisamos? Do Espírito Santo de Deus. De quem é que você mais precisa? Escreva aqui embaixo. Quem você mais precisa, escreva. Coloque aqui o nome da pessoa. O Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Você crê nisso? Agora, depois de Jesus afirmar acerca do Espírito, ele diz no versículo 8: quando ele vier, Jesus vai começar a falar algumas coisas acerca do Espírito, tá bom? Quando ele vier, observe a próxima palavra: convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a primeira coisa que eu enfatizo para nós nessa noite, já tendo a resposta, tá bom? O que você precisa para não tropeçar? O Espírito Santo, tudo bem. Agora, o que Jesus diz acerca do que o Espírito Santo vai fazer, tá bom? Então, a primeira coisa, no versículo 8 ele diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós entendemos que é o Espírito Santo de Deus, é Ele quem convence, é Ele que convence o mundo, é Ele que convence o ser humano, é Ele que convence o pecador, é Ele que nos convence, é o Espírito Santo. Jesus falou, é Ele que vai convencer o mundo. Aí ele diz, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou traduzir isso aqui para vocês em algumas palavras. Sem o poder convincente do Espírito Santo, sem o poder convincente do Espírito Santo, você nunca teria compreendido ou percebido da necessidade de termos um Salvador. Sem o poder convincente do Espírito Santo, o homem não deixaria ou desistiria dos seus pecados. O homem não abandonaria o mundo. Sem o poder convincente do Espírito Santo, os casamentos continuariam a ser destruídos. Sem o poder convincente do Espírito Santo, o homem não buscaria Deus. Veja bem, você sabe por que nós estamos aqui? Você sabe por que nós todos os dias nos levantamos, lemos a palavra, oramos, pedimos perdão dos pecados, pedimos a orientação do Senhor? Porque o Espírito Santo está dentro de nós agindo, nos convencendo de que nós somos pecadores, nos convencendo de que nós precisamos de ajuda, nos convencendo de que nós precisamos de orientação, nos convencendo de que nós precisamos ser justos, nos convencendo de que nós precisamos melhorar. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que, vamos tentar ir mais fundo nessa palavra convencer, né? É o Espírito Santo que abre os nossos olhos para que a gente contemple quem nós somos. E de fato, nós somos falhos em muitos aspectos. Quando olhamos para o homem natural,
né, quando observamos o que diz lá no livro de Gálatas, né, das obras da carne, é aquilo que o homem é. O homem, ele é invejoso, o homem, ele é um pecador, o homem, ele mente, o homem, ele faz coisas que desagradam a Deus de muitas formas. Não é verdade, queridos? Agora, é o Espírito Santo de Deus que abre os nossos olhos para que a gente compreenda: eu sou um pecador, eu preciso pedir perdão, eu preciso buscar mais de Deus. É o Espírito Santo que age dentro de nós, nos convencendo de quem nós somos e de como nós precisamos de Deus. Jesus fala de 3 coisas acerca do que o Espírito Santo vai convencer o mundo. A primeira coisa, do pecado. Ou seja, como nós acabamos de falar, o pecado é aquilo que desagrada a Deus. O pecado é aquilo que aborrece. O pecado é aquilo que vai contra a santidade de Deus. O pecado são as obras da carne que o homem natural, ele vive, ele produz. Esse é o pecado, queridos, não é verdade? Então, é o Espírito Santo de Deus que nos convence que eu devo parar de mentir, que eu devo parar de roubar, que eu devo parar de trair, que eu devo parar de ser infiel, que eu devo parar de fazer o mal, porque isso já não pertence mais à minha nova vida como homem ou como mulher de Deus. Isso faz parte do passado, isso faz parte das velhas práticas. Mas por que eu compreendo isso? Porque o Espírito Santo de Deus está me convencendo acerca do pecado. Você crê nisso? Segunda coisa que Jesus diz é que Ele também nos convence acerca da justiça, abandonarmos aquilo que é injusto. Quantas coisas são injustas, né, irmãos? Eu quero dizer para vocês, quantas pessoas vivem na prática da injustiça? Quantas pessoas? Mas uma das coisas que o Espírito Santo nos convence é acerca da justiça, de vivermos a justiça, mas também aceitarmos a justiça de Deus, compreendermos a justiça de Deus sobre a nossa vida, sobre a humanidade. E é o Espírito Santo que nos convence acerca da justiça. Mas não apenas isso, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence acerca do juízo. E eu resumo aqui a palavra juízo. Uma das coisas que nós podemos compreender acerca disso é da prestação de contas, em que todo homem ou mulher um dia prestará contas diante do Senhor, diante de Deus. Um dia, eu quero dizer para você, nós prestaremos conta diante do Senhor de todas as nossas obras, de todos os nossos atos, não é verdade? Então o Espírito Santo, ele trabalha dentro de nós, nos convencendo acerca disso. Ainda que o homem, ainda que o mundo tente esquecer de todas essas coisas, o Espírito Santo de Deus, ele age dentro de nós. Porque se ele convence você, você deixa de vacilar, não é verdade, irmãos? Vamos compreender isso. Se o Espírito Santo de Deus age dentro da sua vida, falando para você, deixa esse caminho, porque esse caminho vai te levar a vacilar. Então você, por estar sensível à voz do Espírito Santo, você muda, e você passa a trilhar o caminho que o Espírito Santo está te propondo, porque ele vem com poder de convencimento sobre a nossa vida, porque essa é uma das funções do Espírito Santo de Deus, é Ele que nos convence. Então, o que é que nós precisamos para não tropeçar? O Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vou dizer para você, não tem como nós vivermos em santidade sem o Espírito Santo de Deus. Não tem como nós vivermos longe do pecado sem o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que nos chama para viver uma vida de santidade. É o Espírito Santo que todo o tempo nos chama e nos convence para trilharmos o caminho
da palavra de Deus, é o Espírito Santo. Meu querido, deixa eu dizer para você, você precisa do Espírito Santo de Deus na tua vida. Não tem outra, não tem outro combustível, não tem uma outra pessoa que você precise mais do que o Espírito Santo de Deus. Se você quer caminhar uma vida pura, uma vida santa, se você quer ver, sabe, o reino de Deus frutificando através da tua vida, é o Espírito Santo de Deus que vai agir dentro de você, convencendo você, fazendo com que você tenha consciência de quem você é e do que você precisa fazer em Deus. E assim você vai estar trilhando um caminho que Deus tratou ou traçou para cada um de nós. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite? Você deseja que o Espírito Santo de Deus haja na sua vida? Então feche os teus olhos, deixa eu orar por você. Eu espero que durante essa breve mensagem, o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que Ele fez isso, Ele está falando dentro do teu coração. Sabe o que Ele está fazendo? Ele está convencendo você. Ei, isso que você está fazendo é errado, sai daí, abandona esse caminho, abandona essas palavras, abandona essas atitudes, porque isso vai fazer com que os teus pés vacilem. Será que o Espírito Santo está falando com você isso? Se você está ouvindo essa voz, eu quero dizer para você, é Ele que está convencendo você. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo, porque se você der ouvidos, os teus pés não vão tropeçar. Deixa eu orar por você. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, continua convencendo os meus irmãos. Eu sei que Tu agora estás mostrando para cada um deles, Senhor. Eu sei que agora, nesse exato momento, Espírito Santo, Tu estás falando com cada coração, com cada vida, Pai, com cada um dos meus irmãos nessa noite. Talvez de um caminho que os meus irmãos possam estar vivendo ou trilhando, que seja um caminho perigoso. Talvez ações que eles possam estar fazendo que sejam perigosas e que vão fazer com que eles venham a vacilar. Chama-o, Senhor. Vem agora e convence, Pai. Meu Deus, libera o Teu perdão nessa noite para cada pecado, Senhor, para cada um dos meus irmãos, e que eles possam ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo, meu Deus, e que eles possam voltar a trilhar caminhos cujos seus pés não vão tropeçar, mas vão permanecer firmes para sempre, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se o Espírito Santo de Deus falou com você nessa noite, coloque aqui. O Espírito Santo de Deus falou comigo. Ele me lembrou de coisas, Ele me lembrou de momentos, Ele me lembrou de pecados, mas eu creio que hoje à noite Ele me perdoou. Eu tenho certeza que Ele fez isso. Meus queridos, que o Senhor abençoe a sua noite. Não se esqueça, amanhã nós vamos continuar falando acerca desse Espírito, daquilo que Deus fala para nós, daquilo que o Espírito Santo Ele tem para fazer na sua vida, para que os teus pés não vacilem. Eu espero você amanhã, nesse mesmo horário. Deus abençoe você, tenha uma noite de paz em nome de Jesus.